Tá. Dia da caça do caçador. Dia da mata do matador. Me sinto livre da maldade, livre da maldade. Livre da angústia, livre da dor. Falaram que eu canto bem. Quem? Só deixa eu saber quem. Amigo, você é um cantor, a sua opinião merece. A sua opinião faz diferença. Amigo, você canta bem. Ah, será que falou? Agora não vai, né? Você não vai querer. Agora não. Tá bom, vou esperar 2 horas depois eu falo. Igual eu fiz com a Amanda É. no terceiro episódio. Mas eu conserto. Gente, seríssimo. Olá. Marina Judice. Sabe o que eu ia te falar que eu não falei até agora? O que, amigo? Porque em 2021 você me mandou uma mensagem. Oi, tudo bem? Ah, foi assim também? Não, a gente já se conhecia do MOL. Já. Ah, tá. Mas a gente já se conhecia, tinha trocado. A gente não tinha conversado ainda por Zoom ou nem por nada assim. Só que a Marina chegou e ela foi cara de pau. Foi cara de pau. Ela lançou na lata. Quer fazer uma live comigo pra falar sobre nomadismo? E aí, o que eu falei? Não. Quer dar uma sentada com ele? Hoje não. Obrigado. Hoje não, obrigado. Hoje não. Depois de 50 mil anos pra responder. É verdade. Tenta de novo amanhã. Velho, eu tô bom nesse negócio. E agora quem que convida? Quem para? Clima tenso entre os brothers. Vamos dar voltas, não é mesmo? Não, mas eu lembro que tem um negócio que eu não gosto, é live. Não gosto de live. Vamos falar delas. Eu não gosto. Então, assim, não gosto de live. Mas na época eu tava provavelmente doido com a vida nômade, porque tem dessas. Tem dessas, muito. Tem dessas. E aí não rolou. Mas o jogo virou, não é mesmo? Virou, amigo. Então cá estamos nós para falarmos sobre 2 anos depois, nomadismo e nossas aventuras nômades, porque eu e Marina a gente teve uma experiência também em Recife que cruza, né? Só que acho que tem muitos causos sobre nomadismo e histórias pelo Brasil. Ou E eu pela vejo que América muita Latina. descoberta junto, né, amigo? Sim, Muito. aconteceu muita coisa junto ali. Não, e hoje, olhando pra essa live, é outro contexto que a gente tá hoje pra conversar sobre isso, né? Nossa, Em quanto tempo faz que total rolou essa tentativa de live? 2 anos? 2021. Foi no primeiro 2 anos. do MOL, Foi. né? Eu acho. Foi. E faz diferença também, né? Porque acho que, tanto que agora a gente tem mais caldo, Uhum. mas acho que a coisa da qualidade da conversa vai pra outro lugar, porque a gente viveu coisas juntos e também porque agora nós viramos muito best. 17. Sim. A gente tá até na mesma paleta falando. A gente come as mesmas coisas no almoço. A gente divide por 2, né? Não tem que fazer continha. Sim. E acho que vai ser uma conversa legal também, porque nós temos que fazer a iniciação deste homem. Que alguém está... Tô aqui querendo ser iniciado. Você está vindo para esse lado da força. Então, ó, eu vou jogar a bola pra você. Porque eu Só cafezinho. Eu pensei em algumas coisinhas aqui, mas eu queria jogar a bola pra você, porque o que você tá pensando? Como está sendo iniciar esta vida nômade, que começa aparentemente essa semana? Vocês- Eu tô no 3º dia dela, Sim, na verdade. arrumar a mala, vamos falar disso. Vamos falar É muito legal você trazer isso pra começar, porque no meu segundo cérebro, A viagem começa... eu peguei de vocês dois. Tava revendo isso aqui agora, inclusive. Porque eu tenho um grupo de WhatsApp comigo mesmo, que é meu inbox do segundo cérebro, né? Que eu boto as coisas lá, e aí uma vez por semana eu jogo pro É Notion. uma peneira. É uma peneirinha. Eu tenho O isso. Ed que me ensinou isso. Eu também tenho isso. É bem útil. E o fato de ser no WhatsApp é bom porque facilita, né? O WhatsApp a gente já usa muito. E Tecla SAP, segundo o cérebro, é um diário de aprendizagem, né? Um sisteminha onde a gente vai coletando nossos pensamentos, aprendizados Ao longo de toda a... ao longo da vida. E aí, deixa eu achar aqui, porque eu acho que pode ser legal. Eu fiz um resuminho das coisas que vocês dois me falaram. Legal. Porque eu fui, né? Eu fui pra Marina, pra Luiz, pra perguntar a vocês, que já têm bastante experiência sobre vida nômade, e eu que tô
apenas começando, sou um principiante nessa arte. Um baby não. E aí eu mandei pra vocês dois exatamente a mesma pergunta. Eu copiei e colei. Falei, pergunta de aprendizagem. Você falou isso mesmo. Pergunta de aprendizagem. Me acerta o mood, né? É. Coloca ali. Você quer um textão. Quando você fala isso, você quer um textão. Eu quero. Tô ávido pelo textão quando eu falo isso. E aí eu lembro exatamente a redação da pergunta, mas era tipo, como é que vocês se preparam para uma vida nômade, especialmente na parte material das coisas, dos objetos, da mala, né? Porque era isso o desafio concreto ali, nível 1, que eu estava me deparando, né? Eu tinha que arrumar malas para viagens longas e que eu não necessariamente saberia se eu ia voltar exatamente para uma base onde o resto das minhas coisas estão. E aí eu fui perguntar a vocês dois. Aí eu fiz um resuminho dos pontos que vocês me falaram. Ele é muito estudante da vida, né? Muito. Ele pega, ele anota. Ele anota a aula que o amigo. Aprendizado sobre como se preparar para uma vida nômade por Marina e Luiz. Amo. Mas são vários pontinhos. Você anotou. Conseguir filtrar bem o que eu quero e o que eu não quero e doar o resto. Uhum. Filtrar o que eu realmente, em caps lock, quero ter comigo para compor a minha mochila / mala essencial. Uhum. Legal. Ter um lugar limbo, Sim. isso aqui para deixar as coisas. O lugar É um lugar que é tipo uma base, porque você não consegue viajar. Amei, eu tenho meu lugar limbo. É a casa da sua mãe. É o apartamento. É. No caso, o apartamento lá em BH. Sim. É, Tipo assim, tá lá guardado as coisas, né? Nem... é. Aí eu falei, Marina tem malas de diferentes tamanhos. A cada viagem ela escolhe malas de acordo com o tempo que vai ficar viajando. Aí eu fiz uma reflexão pra mim mesmo. No meu caso, aí eu te contei. No meu caso, Observação. eu gostaria de fazer uma mochila-mala principal, Sim. / essencial. Só precisar de outro volume em casos excepcionais. Parênteses, acho mais fácil e simples. Meu, seu jeitinho. Muito bom, muito seu pensamento. Nós entrando na mente de Alex. Acho que foi a Marina que falou também. Acho que as dicas da Marina foram mais úteis que as suas, amigo. Não foi textão, foi áudio. Amigo, mandei. Eu fui lá no Essencial. Eu fui lá no livro pegar a citação. Mas eu fiz a prática, amigo. Eu falei Eu vou da te real. falar. Então, aqui é o livro. Eu vou te honrar agora, calma. Eu sou muito acadêmico. Selecionando algumas coisas que têm sentido emocional / simbólico. E aprendi com você também, amigo. A canequinha ou o livro que tem muita simbologia. Sempre leva alguma coisinha em todas as viagens. Olha, eu nem sabia que eu fazia isso. E eu percebi também dessas canecas. É verdade. Marina me ensinou e você ensinou Marina. Nossa, doideira, eu não sabia. Aquilo que me fará o que eu fiz. me sentir em casa, não importa onde esteja. Isso também é. Isso é bom, hein? Essa é boa. Vamos trinchar isso. Nossa. Aí, ó. Tá. Ter roupas para 7 dias sem lavar. Ainda tem as específicos. 7 camisetas, 3 calças, 4 shorts, 7 cuecas, 7 meias e roupa de frio. Nossa. Eu escrevi tão detalhado assim. Aham. Eu amei. Olha só, É verdade. Eu amei. gostei. Não, matemática. Eu posso ficar uma semana sem ter lava-roupa. E as perguntas para destralhe, no meu caso eu considerei para destralhe, porque eu tava destralhando, né? Além de fazer minha mala, Sim. eu Uhum. joguei, doei muita coisa. Que é do livro do essencialismo. Ah. Você, tipo, tirou de lá. Ai, que bom que aqueles 30 minutos que eu parei pra... Foi reconhecido. Fui lá no Kindle. Aí em inglês eu traduzindo, né? Eu amo isso realmente, eu fico muito bem nisso, no caso de roupa, né? Uhum. Eu uso isso com muita frequência e tal. Sim. Enfim, então essas são anotaçõezinhas Sim. desses 2 P de pessoas que agora estão aqui na minha frente. Mas volta nesse negócio aí de eu uso com muita frequência. Tipo, porque pra mim isso tem uma coisa simbólica que é... Tipo, quando foi a última vez que eu... Quais são as 2 perguntas mesmo? São 3. São 3. Eu amo isso. Do I love this? Eu amo isso. Do I look great in it? Tipo, fico muito bem nisso. Muito bem nisso. E do I wear this often? Tipo, eu visto isso com frequência. Que isso serve pra roupa, né? Mas no caso é uma metáfora pra falar de Você tinha comentado. projetos, né? Olha só. Eu li isso no Essencialismo. Uhum. Ele fala disso pra projetos, tipo, é uma metáfora. Uhum. E eu acho que isso é muito legal, porque assim, eu uso isso frequentemente, ou eu amo isso. Então, tipo, você tem que dar um sim ou não. E pra mim tem muito a ver com intencionalidade, sabe? Uhum. A vida nômade tem me ensinado muito sobre ser intencional. Porque já que eu tenho um pouco espaço, eu tenho uma mochila. Então, tipo assim, o que entra naquela mochila realmente tem que fazer sentido, sabe? Então, eu uso isso com frequência? Não. Então, tipo, já é um ponto a menos ali. Tipo, eu amo isso? Já é um ponto a menos. Uhum. E aí eu percebi, né, esse pontapé de fazer a mala,
Eu lembro de eu fazendo a mala no apartamento da minha mãe, em 2021, quando eu fui sair pro nomadismo. E apesar de eu não ter essas perguntas nítidas na mente, foi meio que isso, assim, tá, tipo, o que realmente é essencial? Então acho que eu começo daí, sabe? O nomadismo começou com essa pergunta. Quando vai pôr na mochila, o que é essencial? E acho que isso vai reverberar depois pra... E isso do essencial, acho que a finitude, né? Tem uma finitude de espaço que eu consigo colocar as coisas, e no final tem a ver também com a finitude do tempo, que depois a gente vai conversar, e as escolhas intencionais e direcionadas para aquilo acontecer precisam ser muito bem pensadas, senão é mais carga para você colocar na sua mochila e carregar aquilo. Total. Então não é só, vou colocar aqui, tá tudo bem, lido com isso depois. Não, eu vou carregar essa mochila, Total. de repente a pé pra ir de um lugar pro outro, e isso vai me custar, enfim, pesos e... Então tem que ser muito... E às vezes dinheiros também. Porque se for pra viajar de avião, você tem que pagar bagagem extra. A Marina não, porque ela já é gold. Né? Mentira, amigo. Nossa, zero. Eu viajo pouco de avião. Eu não... Do nem. Só quando pagam. Quando um cliente paga. Aí é tipo, Mas foi eu isso, vou de amigo. avião, porque eu Cliente vou de pagando. busão. Cliente pagando virei. Nossa. Mas daí eu comecei também Sim. a pegar mais dessa... Não fazer jabá. Sim. Deixa. Por que vocês viraram nômades? Não vai você. É você, amigo. Não, eu não. Desliga você. Desliga você. Ah, entidade casal. O que aconteceu? Eu já tava lá, umidade aqui. Desliga você. Por que você virou nômade? Quando foi isso? Foi na mesma época, eu acho, não foi? Foi quase na mesma época, amigo. Mas, na verdade, acho que vem uns passos atrás, né? A própria vida intencional, com aprendizagem intencional, olhar pra minha vida de uma outra forma, foi indo alguns passos pra eu me descobrindo, entendendo o que eu queria, entendendo que o espaço que eu tava não fazia mais sentido. Então, pra mim, veio de investigações. E a própria investigação de comunidade foi o primeiro passo pra mim. Porque eu comecei a pesquisar sobre comunidades no Brasil. E aí eu falei, deixa eu visitar esses lugares. E a primeira pergunta que me veio foi, o que eu tô fazendo nesse espaço? Por que eu tô aqui? Eu tô escolhendo estar aqui, em Campinas? E aí foi logo depois, enfim, 1 ano e meio depois da pandemia. E eu já tava nessa investigação e o MOL foi um grande, pra mim, espaço de estar em rede, repensar a vida, minhas relações e eu falei, o que eu quero fazer? Onde eu quero estar realmente? Não é aqui. Você tava dando aquela escolha de estar naquele território, Campinas, como já estava automatizado Já aquilo, né? super, amigo. E tem no final, eu até anotei aqui, como a própria aprendizagem, né? Alguém me falando o que eu preciso fazer, eu tô aqui, mas o que eu realmente quero fazer e estar? Não é nesse espaço, por enquanto. Eu estava lá por causa do trabalho presencial, Em Campinas. em Campinas. E aí mudei de trabalho, nesse espaço também de me reconhecer como profissional que eu queria, entender a parte, enfim, de comunidades, de impacto socioambiental que eu trabalho. E foi um espaço... não é aqui que eu quero estar, onde eu quero estar. E foi a primeira pergunta, né? Se eu não quero estar aqui, onde eu quero estar? E aí você queria estar em muitos lugares. E aí eu falei... Parece que a pergunta que eu me fazia de qual faculdade eu quero fazer. Aí eu pensava, nossa, eu queria fazer todas. Eu queria fazer psicologia, sociologia, tipo, pedagogia. Sim. Aí quando eu não fiz nenhuma, eu fiz todas ao mesmo tempo. Que é tipo uma viagem. Que é tipo assim, eu queria morar em vários lugares, e aí quando eu vi, eu fui em vários. E tem isso do tesão da descoberta, né? Então, o que eu descobri nesse mundão aí fora? E aí, acho que o tesão da descoberta, que tem a ver também com o seu tesão da descoberta. Sim. E pra mim, a viagem, no final, é a jornada de... Blake, vulgo Betinho Boulos, ele fala uma coisa muito legal no livro. Na verdade, não é no livro, acho que é numa newsletter dele. Que a viagem pra ele vive viajando também. É um olhar, sabe? É um jeito de olhar pra vida. E aí ele, o que eu mais gosta não é necessariamente qual o destino que ele quer ir, o que, né? Tipo, qual território ele vai pisar, mas esse modo que ele fica quando ele tá viajando, sabe? Tipo, o modo viagem altera a maneira que ele se relaciona com o mundo. Sim. Nossa. E ele aprendeu a perceber isso e se apaixonou por isso. Faz sentido pra vocês, assim? Muito. Muito. Que eu lembrei quando você fala de tesão pela descoberta e a relação disso me lembrou disso, assim. Pra mim, a viagem é aprendizagem pura, assim. A gente consegue fazer muito uma analogia de viagem e aprendizagem de forma... Nossa. E aí, o próprio planejamento, que você falou no último episódio. Então, quando eu começo a planejar
no final você mudou as suas histórias no meio do caminho e foi o que aconteceu esse ano comigo. Eu planejei ir pra Pipa a partir das minhas intencionalidades, o que eu queria pra mim naquela viagem, nesse ano, e no meio do caminho, estava onde? Meu vida! Eu tropecei no meio do caminho, você tropeçou aí. Essa história é boa de contar, né? Muito. Porque eu também tive foi uma triangulação. Foi uma né? triangulação. Foi um trisal. Aconteceu um trisal, não. Verdade. Relou um negócio. Porque teve a residência, né? Teve. Recife e É porque teve BH, fui pra BH fazer a residência Uhum. de aprendizagem lá com 3 amigos. E aí, no que eu saí de lá, teve um dia que eu tive uma epifania lá. Tipo, eu Eu adoro esse barulhinho. Parece o cérebro derretendo, né? É, Rodrigo adora. A cara do Rodrigo. Aí eu falei, nossa, velho. Chegando, mas a Ela paira, hein? Porque um pouco da minha história de nomadismo, acho que já é uma segunda parte aí, né? Porque começou de um jeito, mas esse ano teve uma reviravolta. Uhum. Eu já tava viajando há um tempo, desde 2021, só que esse ano eu tava com aquela coisa de, não, eu queria a Kombi. Ah, é verdade. Eu queria o motorhome. Aí eu comecei um processinho de investigação, de pesquisa. Fui lá mapear quem são as pessoas que eu posso conversar pra tentar fazer esse rolê do motorhome acontecer. Quem são os combizeiros? Quem são os combizeiros? Quem é essa galera? Uhum. E aí comecei a mandar nos grupos das comunidades, a multa, mall. Isso ano passado. Isso ano passado. Uhum. Gente, alguém conhece alguém que tem motorhome, que já viveu alguma experiência com motorhome? Eu via Kombi na rua e tirava foto pra mandar pro Gente, eu virou um objeto, assim, porque a Nina, filha da Cacá, de 8 aninhos, a Nina vê Kombi até hoje. Compra de... Ai, gente. E a Cacá manda vídeo da Nina. Você gostar daquela Kombi? Aí virou um objeto ali de a galera, a Letícia, o povo via Kombi. Gerou afeto, né? Girou. É. Total. Tipo, por quê? E a cara da expedição que aprendi a ser a Kombi é uma Kombizinha. muito É muito significativa. e é significativo, por quê? Acaba que quando você conta algo em voz alta, gente, eu quero fazer uma viagem. Gente, eu quero fazer um financiamento coletivo pra ter uma Kombi. Que essa era a ideia. A galera começa a se empolgar junto. Sim. Começa a criar esse... Que é o que você falou também do financiamento coletivo do livro, né? Sim. Você começa a ter gente acompanhando sua jornada. E gente, não é tipo, muita gente. É alguns amigos mesmo. Pessoas da sua rede próxima. E aí tava nessa da Kombi, e quando eu fiz algumas entrevistas, eu percebi que eu não queria fazer o meu joelho ser um airbag. Igual seu pai não queria ir pra Bahia. Exatamente a mesma coisa. Eu reformulei. Uhum. Tipo, não era sobre... A Kombi era uma estratégia Aí, para uma necessidade. Qual que é a necessidade que eu tenho aqui? E aí, enfim, nesse processo de pesquisa, eu percebi que ia ser muita grana, eu ia perder essa grana que eu ia fazer um financiamento coletivo, e a logística, às vezes, de viagem. Isso é como eu encontrei, né? Com certeza faz sentido para outras pessoas. Kombi são ótimas. Kombi são Nada ótimas. contra Kombi. Amo elas, inclusive. E com certeza outras pessoas vão encontrar sentido nesse estilo de viagem. Sim. Estilos de nômades que a gente tava conversando. Que é exatamente Vários isso. estilos, e é legal você perceber e pesquisar pra entender essa Exatamente. necessidade. Qual é o seu estilo de nomadismo? 4 perfis de nômades. Descubra qual é o seu. 16 personagens. O e-mail tá pronto. Só que aí eu percebi isso e que não era meu estilo de viagem. Tipo, eu queria ir pra Pernambuco. Agora eu vou ter que viajar vários dias de carro até chegar lá. Sendo que, tipo, eu não tava... Parecia que ia me facilitar uma autonomia, mas no meu caso achei que ia mais tirar minha autonomia. Porque se eu quisesse voltar, aí eu teria que voltar com essa Kombi também. É. Aí aconteceu de desaguar nas residências, porque no ano novo você soltou essa palavra, residência, falou que queria fazer residência do mall. Eu já tava nessa de Kombi e imersão. E aí virou aquele bololô ali de onde que veio. Eu sei que eu saí do ano novo, que a gente passou junto esse ano. Eu mandei mensagem pro Igor, pra Karen, pro Aron, desses 3 amigos. Falei, amigos, vamos para o carnaval de BH. Eu enganchei no carnaval de BH. E carnaval de Olinda, né? Tá fazendo isso de novo. Tô fazendo isso de novo. Aí eu falei, animam ir pro carnaval de BH e viver uma experiência de aprendizagem, uma residência. Vamos morar um mês junto, e aí no meio desse mês vai ter o carnaval. Eu só enganchei pra ter quórum, pra ter engajamento
dos 3 que também já eram nômades. Empilhou o hábito. Empilhei o hábito ali, Interessante. junta tudo. E aí aconteceu a primeira residência. Nessa residência teve um dia lá que epifania, eu e o Igor conversando. Comecei a anotar, nossa, não, peraí, e se eu fizer uma viagem e aí passar por vários lugares, cada região do Brasil e criar essas residências, porque estava sendo muito legal viver a residência de aprendizagem. E aí, por acaso, apareceu um e-mail da Apple Academy, que é um programa da Apple que desenvolve. É um curso dentro da faculdade, sabe? Para desenvolvedores, TI, designers. E aí, por acaso, no mesmo mês, eu recebi esse convite para ir fazer um trabalho em Pernambuco, na UFPE, Pela Apple Academy. pela Apple Academy, pela UFPE, a Federal de Pernambuco. E aí eu falei, nossa, e se eu fizesse uma residência já na edição Nordeste, já que eles estão me chamando para ir para lá? E aí, tudo Eu gostei que aconteceu. você falou brisado. Eu tava acontecendo, entendendo o que tava acontecendo. Aí, olha só. Aí eu pensei, quem pode viver isso? Foi exatamente. Porta de entrada. Foi uma porta de entrada. Quem pode viver isso? E aí são poucas pessoas que têm o privilégio de poder viver essa vida. Sim. E aí, uma das pessoas que eu tinha na minha rede que já estava nesse movimento era a Marina. E aí eu convidei Marina. Marina, vamos viver uma residência de aprendizagem em Pernambuco. E aí foi desaguar em várias coisas. Sim. Não, e no começo eu não tinha entendido, né, amigo? Que eu tinha dito sim. Sim, Sério. eu não tinha entendido que ela ia. Achei que ela estava em Pipa, ia ficar lá. Eu fui uma pedra no caminho dela. Ah, o Zé, Pedra amigo, preta. Só pedra no caminho das se pessoas. especializou nisso. E entrar no caminho. Aí eu entro no caminho do povo. E é maravilhoso, amigo. Eu entrei e fiquei. Mas eu queria voltar, porque antes de ir aqui, eu queria perguntar se pra você alguma referência antes de você começar a ser nômade ou experimentar essa vida, Uhum. se teve alguma referência no seu imaginário de viver essa vida viajando, porque algum filme, alguém que você se inspirava, quem teve algum tipo de inspiração, tipo, ou isso só tava pairando aí na sua cabeça e você desejou? Uau, amigo. Alguma inspiração? Ah, tem sempre alguns filmes, né? Into the Wild. Tem Então, que a gente assiste que dá pra gente ser viajante. mas trabalha esse imaginário. Trabalha muito esse imaginário. Sim. Então, pra mim, foi um filme que marca esse imaginário de livre. E aí tem a ver também com aprendizagem. É na natureza selvagem. Enfim. E então tem. E pra mim, é uma coisa interessante. As referências até de quem tá falando nomadismo, até naquela época, é muito pra quem queria trabalhar com marketing. E eu não me via muito nessas referências, assim, então, seja nômade, vou te ensinar a ganhar dinheiro viajando. Eu falei, não, mas eu já tenho meu trabalho. Eu quero, enfim, estar no meu trabalho durante a semana e viver esse espaço Sim. nesses outros ambientes. Meu foco de aprendizagem não é como ganhar dinheiro viajando. Aham. Já tenho minha base e tá tudo bem, estou confortável. Sim. O meu ponto era onde eu quero estar e aí entendendo a internet boa, entendendo o que eu preciso minimamente ter para conseguir também abarcar o que eu tenho hoje de base, que é importante para continuar viajando. Total. Então, eu percebi que tem esse imaginário do viajante, de alguns filmes que inspiram, mas também não tinha uma referência para mim muito próxima de alguém que viajava do estilo que eu queria naquele momento. Assim. Entendi. Tinha muito desse lugar ainda. Ganho dinheiro viajando, eu te ensino a ser nômade. Sim. Como um nômade sendo essa pessoa que Essa era a trabalha parada. viajando e então... Total. Foi legal essa pergunta das referências, porque eu fui consultando aqui na minha mente quais eram as minhas. E eu percebi que eu tenho algumas, e elas são muito daquele estilo de viagem mais individualista, assim, sabe? Meio que do andarilho, solitário. Sim. Acho que, de certo modo, Natureza Selvagem é um pouco isso. É sobre isso, né? Tá. Uma que foge um pouquinho, mas ainda acho que tem... Isso é o Capitão Fantástico. Só quer dar Ai. um enredinho dos dois filmes? Tipo, mais ou menos o que acontece. Natureza Selvagem. A Natureza Selvagem é acho que você conhece mais do que eu, na verdade. Tem muito tempo que eu assisti. Sim. Capitão Fantástico é a história da família desescolarizada, né? E eu esqueci o nome dele, não sei se é Jack.
Mas é o cara que o Viggo Mortensen faz, né? Sim, Já assisti esse filme? É Filme. muito legal, né? é emocionante. E tem muito a ver com o nosso rolê de aprendizado, né? E é essa parada de você se desconectar da sociedade dominante, né? Sim, E as contradições disso, que explora. Tipo, tem muitas coisas muito encantadoras nesse processo. Os filhos deles são muito gênios, né? Eu acho que tem a ver com Uhum. o tipo de criação que se dá, sim. muito pelo aprendizado livre, total. E crítico, né? Ao mesmo tempo, ele é muito rígido com os filhos, de outra forma, e tem contradições. Mas eu lembrei também do Diário de Motocicleta, que a gente até... Nossa, Esse eu não filmaço, assisti, amigo. Você véi. falou desse, eu não. Nossa, vamos falar dele A depois. história do início do Che, né? Filmaço. Tem algumas histórias nesse sentido. Mas elas me levam para um lugar mais de viagens, tipo, solitárias, assim. Uhum. Tem a história real do baterista do Rush, né? O Neil Peart. Não sei se vocês conhecem, que é uma banda de rock. É uma história cabulosa, na verdade. O Neil, ele é real, né? A Rush é uma banda de rock progressivo que gravou, é uma banca, tipo, pra quem curte, é uma das mais proeminentes, assim, nesse gênero. E os caras já estão velhos, assim, eles tocam desde a época de anos 60. E eles gravaram muitos discos juntos num trio. Então eles eram, tipo, muito inseparáveis, assim. Tipo, a gente... Trisal. Tá. E aí, na década de 90, eles estavam super gravando ainda, ativos. O Neil Peart, acho que ele teve um acidente de carro, que ele perdeu. Aí eu não sei a ordem dos acontecimentos exatos, posso estar falando alguma coisa um pouquinho errada, mas eu sei que ele perdeu a esposa e a filha muito próximos uma da outra, assim, questão de meses de diferença. E aí ele deu a pausa na banda, tipo assim, ele precisava olhar pra vida dele, tipo, o que ele vai fazer. Sim. E aí ele foi sair numa viagem de moto. E ele conta essa história num livro. E o livro é cabuloso. Uau. E tem documentário sobre isso e tal. Então, de novo, eu acho belíssimo. E por meio da viagem ele ressignificou, depois a banda voltou e eles gravaram mais coisas e tal. Mas ainda assim, essa coisa da viagem Cenário individual. num lugar de solitude. Alguém que se desgarra e vai viver. Que eu acho super legal, só que o que eu descubro muito com vocês, eu acho que a parada da residência é muito sobre isso, Sim. Muito, amigo. é a viagem como um espaço coletivo, sabe? Total. De convivialidade, assim. Total. Muito. Isso Foi aí é muito legal. Sei. Total, amigo, total. E interessante você tratar disso, porque foi daí que eu comecei. Eu comecei em 2022. As datas... 2021. 2022, eu acho. Foi 2021. Você tava me chamando pra conversar sobre nomadismo. É que talvez esteja No início. no início da pesquisa, pode Aham. ser. E aí eu percebi porque... Primeiro eu fui pro Terra Luminous, que foi uma baita de uma experiência também, enfim, aí eu fui sozinha, mas estando em coletivo, olhando para a sociocracia, das relações, e para mim tava muito vivo como investigação dentro do mall, onde estava estudando comunidade, então para mim foi incrível, assim, agradeço muito toda a receptividade e todo o amor que eu vivi lá, e depois eu fui viajar com um amigo para Florianópolis, depois com mais duas amigas para Chapada dos Veadeiros, e depois eu fui para Muruxatiba com mais 4 amigas. Então teve um ano Você começou indo com amigos. com amigos. Amigos que hoje não estão nômades, que fizeram viagens pontuais comigo. Olha. Então foi muito Olha só. interessante esse início. Meio que aconteceu tudo acompanhado. Eles começaram a me ver e falando, tô com vontade de viajar, tô gostando do que você tá fazendo, bora pra tal lugar? Nossa. E em café. Parcerias. E a Stephanie e a Nath, eu trabalhei com elas na Fomenta, eu não conhecia elas presencialmente. Num cafezinho, ela, olha só, gostei. Bora pra Chapada? Bora. Num cafezinho virtual. Virtual. Você chamava ela pra conversar online. Daí era uma cultura assim, que a gente tinha interna de conversar e aí rolou E vocês passaram quanto tempo na Chapada? 2 meses na Chapada dos Veadeiros. Uau. E foi lindo, assim, foi uma experiência coletiva de muita profundidade. Então, e aí quando eu tive esse espaço de estar sozinha, e aí foi em Muruxatiba, nos primeiros dias eu chorei que nem bebê. Aí você desgarrou do bando depois de alguns meses viajando com O ano pessoas. todo, de março até dezembro. Eu nunca tinha contado isso pra vocês. Olha, acho. que não. Eu não sabia. Até dezembro, eu fui passar o ano novo com elas em Muruxatiba. No dia 5, elas foram embora.
E eu com Covid chorava. O que eu tô fazendo sozinha, sem conhecer ninguém? Nossa, que medo. Me deu medo. E aí eu voltei, né? Olhei pra dentro e falei, tá super legítimo, enfim, esse medo. E acolhi, olha onde eu tô. E tudo bem estar com medo. E se caso eu não me sentir bem aqui, daqui 2 dias eu posso ir embora, sabe? Enfim, eu tenho todo esse privilégio, né? De poder pagar passagem e tá tudo bem. Sim. E sentir esse medo por uns dias. Depois eu conto como que aí minha vida começou. Nossa. De forma bem intencional a partir da percussão também. Nossa, Então, vamos chegar ali. mas foi esse processo. Pra mim teve, e eu tô perguntando essa coisa dos imaginários, porque, velho, era um imaginário de desejo meu, essa coisa do Into the Wild, da natureza selvagem. Uhum. Eu vi esse filme, tipo, não, sabe? Society. You're crazy, Britney. Hope you're not Tem que fazer a voz aqui. without me. Tá te vendo? Nossa, velho, essa trilha sonora arrepia. Você dança, ele canta, eu toco. Não, já tem a voz. E é engraçado, eu adorei isso que você falou, porque eu não tinha percebido, mas tanto que a moral, né, do filme da natureza selvagem é que ele começa desgarrado. Não, vou me rebelar. E aí não tem como eu não me identificar, velho. Ah, Porque o menino acabou de sair da faculdade, aí ele discorda das coisas, é bem adolescente. O diário tem 70 missões abertas. tem 3. A maioria relacionada à escola. Aí eu xingando a escola. Então, assim, como não identificar, sabe? E aí, à medida que ele vai avançando nessa jornada, aí os pais dão um carro, ele deixa esse carro na rua. Uhum. Tem toda essa parte, assim, que tipo, ele tá se abstendo dos privilégios que deram pra ele, ou ele tá querendo, no mínimo, ir em busca de alguma coisa que vá além do que ele já tinha como realidade até então. E aí ele começa... Então, tinha esse referencial rebelde sozinho, sabe? Não, eu vou sair pra conhecer o mundo sozinho. E aí o que acontece ao longo da jornada? Que pra alguns, eu sei que tem gente que assiste esse filme e acha bem clichê. Eu acho que é. É Hollywoodzão, né? É bem um roteirão hollywoodiano, né? Bem romântico, pomposo, que eu adoro. Vamos falar. Bom, Vamos falar mesmo. bom se emocionar. Que bom que eles fazem isso, que eu me emociono. Tem Hollywood pra me servir. As aventuras. Aí depois a gente vai lá pra Diário de Motocicleta. É isso. Só que, enquanto ele vai viver na jornada dele, ele vive um CEP mais R. Uhum. Mete essa. Meteu essa. Porque ele tem sempre o livrinho lá do Walden, eu esqueci, que ele tá lendo lá o tempo inteiro, anotando. Aí depois ele tá vivendo experiência, porque ele vai no caiaque, desce. Não, como assim tem que pagar pra andar de caiaque? Aí ele vai lá, rouba um caiaque, sei lá, acha um caiaque jogado. E ele vai, tipo, ele começa a ir além dessas normas sociais, né, que foram colocadas pra ele. E ele começa a viver experiência, ele começa a aprender a dirigir caminhão, trator na fazenda. Aí depois ele começa a aprender a, sei lá, a dançar. Eu não lembro, a cada comunidade que ele... Dançar não. Mas a cada comunidade que ele vai passando, ele conhece uma menina que tocava violão. A cada comunidade que ele vai passando, ele vai aprendendo com essas pessoas, com esses grupinhos. E aí, então, ele vai vivendo, vai acessando conteúdos, vivendo experiências, encontrando pessoas que se tornam meio que inspirações, mentores, mentoras. E ele vai impactando e deixando uma marquinha nessas pessoas. E tecendo essa rede. Tecendo essa rede. Ele é muito carismático, né? Porque ele é muito autêntico, ele se joga no mundo e as pessoas vão se inspirando com ele, se jogando no mundo. Igual você, amigo. Para. Baseado em fatos reais. Tô contando isso porque eu me identifiquei muito com aquela história. Mas E aí, no final, é sobre as redes. Porque, enfim, aí ele vai pro Alasca, consegue ir. E clichêzão, só que, tipo assim, ele saca que é sobre as pessoas. Tipo, essa frase, é muito clichê, é real. Que é a verdadeira felicidade é aquela acompanhada. A felicidade só é verdadeira quando compartilhada? Isso. A felicidade só é verdadeira quando compartilhada. Parafraseando. Que aí ele começa... Nossa, a hora do velhinho, que ele conhece um velhinho. E esse velhinho não tem filho. Tô lembrando vários detalhes do filme. Então, não, porque essa história me lembra muito coisas que eu vivi no meu nomadismo. Nossa, aí, velho. Tá chegando. Eu e o Ricardo. Tá chegando. Eu e o Ricardo. Tipo, o Ricardo quase um segundo pai ali, quando eu conheci ele em Pernambuco. Tipo, não, sabe, ocupando aquele lugar também de
pai que aconselha, que acolhe, que tá ali me escutando. E aí velho, o filme, nossa. Que aí, quando ele vai embora, não, eu vou realmente pro Alasca. Ele fala, não, eu vou pro Alasca. E aí o velhinho pergunta, você não quer ser meu filho adotivo, não? E aí ele responde, quando eu voltar. Deixei. Olha só. Quando eu voltar. E aí, velho, aí como que eu não conecto? Porque aí eu fui olhando pra minha própria história nômade. Depois de reassistir esse filme, já tendo começado a vida Eu nômade. reassisti, porque pra mim ficou no imaginário. Vontade de... Imaginário. Mas eu não E aí, lembrava desses... pré-nomadismo e pós-nomadismo, tipo, quase que como esses arquétipos, sabe? É. Essas pessoas que vão aparecendo no caminho. Eu tenho certeza que apareceram esses mentores, mentoras. Acolhedoras e... Muito. Que essa coisa de se jogar no mundo parece romântico, mas acontece. Tipo, não que seja romântico, porque tem muito BO. Mas essa coisa de se jogar e confiar que você vai encontrar pessoas lá no caminho que vão te acolher. Tipo, velho, isso aconteceu comigo. E não sei se aconteceu com você. Aconteceu muito, amigo. Eu sei, tipo, olha, só já sabendo, né? Aconteceu muito. Eu te ouvindo, eu fico pensando, tipo, quem tá escutando também essa conversa, tipo, acho que vocês dois estão adotando isso como estilo de vida no sentido mais radical há 2 anos. Uhum. Tô falando radical no sentido de raiz, né? Não no sentido de extremo. Uhum. Que faz sentido pra vocês. Eu tô me lançando e quero me experimentar nos próximos meses. Não sei o que vai acontecer. Pode ser que eu fique nisso 10 anos, 20 anos, pode ser que eu fique alguns meses. Eu fico pensando na residência do mall que eu vivi, mas acho que no processo das residências teve isso com outras pessoas também. Eu lembro, sei lá, da Rafise, a própria Tamires, Mari e Rafa, um pouco menos, mas pessoas que viveram aquele contexto de 1 mês de deslocamento radical da sua realidade e voltaram depois para sua realidade. Sim. E eu acho que isso pode ser muito legal também, né? Tipo um nomadismo, uma dosezinha de nomadismo ali, ó. E aí você volta, e isso pode ser muito transformador também, né? Tipo, como que vocês veem isso, assim? Tipo, tem um nomadismo mais contínuo e tem um nomadismo pontual. Uau, Tem uma coisa... O que você acha? Eu acho, o que me vem, amigo, com isso além da pessoa se lançar nessa jornada e aí trazendo intencionalidade da própria residência, ter enfim, não sei se é um objetivo, mas uma intenção por trás disso, tanto nesse espaço, mas até quando ela voltar para casa dela. E acho que vem esse olhar que a gente já falou. Você não precisa ter o olhar de viajante você não precisa estar viajante para ter o olhar de viajante. Nó. Então... eu amo. Vai. Só vai. Então, eu vejo isso como esse pontual até quando você voltar para a sua realidade. Caramba, olha, de forma mais intencional, olhando pro espaço, para as intenções, para a realidade. Então, eu vejo que... E aí fica menos difícil, né? Talvez o estilo que a gente viva não é para todo mundo. E tá tudo bem, né? Por várias razões, né? Várias razões. Privilégio, escolhas de vida, né? Trabalho, família, enfim, várias escolhas que a gente tem, tá tudo bem não ser. Mas se eu for ali, rapidinho testar, e aí vem com um olhar de aprendiz, né? E quando vocês contam a história dos pais de vocês, vou trazer uma história também. Por favor. Que minha mãe, enfim, foi um processo, né? De virar e contar, e eu tive toda uma preparação, né? Deixei tudo preparado. Mãe, então, estou fechando meu apartamento em Campinas e... Família. Vou começar, e é um choque, né, no começo, mas tá tudo meio que desenhadinho já, ó, tenho minha reserva de dinheiro, enfim. Mas aí, depois de um tempo, ouvi ela falando, ai, Marina, eu sempre tive vontade de morar na praia. Olha. Por que eu não alugo minha casa aqui e experimento passar um mês lá na praia? Não. Então é uma mudança de mentalidade. Olha o contágio aí, ó. Olha o contágio. Uma mudança de mentalidade, e aí isso, da experimentação, eu quero morar na praia. Por que eu não vou lá experimentar um mês, morar? Minha mãe falando isso pra mim. Alô, Hudson Datim. Beijo, pai. Beijo, mãe. Silvia, maravilhoso. Então é isso. E eu, em nenhum momento, realmente falei, mãe, faz isso. Eu, com a minha experiência, ela... Olha, interessante. Então, me veio essa história com essa pergunta também, amigo. Bem foda. Velho, nossa, que bom que você tá aqui. Ai. Adoro isso. Não, velho. Marina, pelo amor de Deus. Sério, eu não consigo. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu não consigo. Agora eu tô aprendendo a ser podcaster. Tá? É uma dança aqui, ó. É uma dança. Mas eu quero também contar, porque esse contágio aconteceu com o meu pai.
a história da Bahia. Uhum. E então, que é um pouco disso, né? Não, e se eu só experimentasse viver isso durante um mês? Acho que por isso que eu perguntei também quais foram seus referenciais do seu imaginário. Sim. Que às vezes, pra você, pra sua mãe, você foi um referencial naquele desejo que seja. Pro meu pai também, eu Uhum. pude ter sido um referencial. Esses filmes, né? Acho que tá muito nesse imaginário coletivo. E aí, quando eu fui começar o meu nomadismo, é legal essa coisa de como que a família se relacionou com o processo. Uhum. Eu já tava em 2021, minha família já tinha aceitado. O que aconteceu aí? O que aconteceu nesse corpo aqui? Tipo assim, já tinha acontecido Minecraft, maquete digital, já tinha acontecido Parede de parede de post-it. post-it, PCG, já tinha acontecido projeto bergalinho, de abandono escolar. já tinha acontecido proposta de abandono escolar. Nessa altura do campeonato, é tipo, vai filhão. Tô lembrando o dia que acho que o primeiro dia que eu conheci sua mãe. Porque eu acho que teve uma sensação de tipo, eu acho que sua mãe olhou pra mim e falou: Você é o culpado. eu acho que você é suado. Desvirtuou meu. Não, eu acho que ela ficou feliz aí, porque ela falou: Ah, com certeza. Claro. ele é 10 anos mais velho, tá tudo bem com ele. Então, o filho vai ficar bem. Foi um momento especial o dia que Foi. você conheceu minha mãe Não, lá em foi. casa. Pra mim também. Porque, tipo, eu falava muito do Alex como amigo e como Imagina. inspiração, mentor, referência. E aí, tipo, chegar naquele lugar, tipo, mãe, esse é o Alex, meu amigo. E aí ela já escutava muito dele. Uhum. Então foi tipo, nossa, ela encontrar uma pessoa que me abriu muitas portas, sabe? Então, pra ela como mãe, tipo, te conhecer como uma pessoa importante na minha vida, como uma amizade importante que foi relevante pra conseguir eu manter essa viagem da aprendizagem, teve essa Uhum. essa emoção. É como se no filme do Into the Wild, os pais do Supertramp, que é o personagem, conhecesse esse senhorzinho, sabe? Ou alguém que o Supertramp conheceu na caminhada. O que não aconteceu, né? Tinha essa aversão, porque a família dele era muito tradicional, então ela não combinava com essas pessoas que apareceram no caminho dele. Mas falando disso, porque quando eu fui fazer meu nomadismo, eu tenho vídeo, aí eu comecei a TV Lulu. Ah, TV Lulu. Foi lá que nasce a TV Lulu. Ela é jurássica. Ela é jurada. Passou até na TV lá no Residencial. Quando eu a galera a galera assistindo a TV Lulu na TV pelo Chromecast, Apple TV, sei lá. Meus amigos que, enfim, que estão nos lugares que não estão me acompanhando tão de perto, eu não posto tanto, assim. Mas falam, Marina, eu sabia da sua vida através do Luiz. Que aí eu relatava diariamente o que acontecia. Cadê a mãe? Quando você parou de postar, o Luiz parou de postar, a Marina. Voltem, fiquem órfãos de TV Lulu. E aí lá, velho, tem um vídeo no meu Instagram que tá lá, nossa, eu empolgado, gente, tô aqui fazendo minha mala. E é muito legal esse processo de deixar um rastro digital. Ah, é demais. De contar essa história, porque eu sinto que eu comecei a ser acompanhado, velho, pela galera, pelos meus amigos, sabe? Pessoas, eu sinto que compartilhar minha viagem na internet, nos stories, começou a ser um ponto de contato com amigos antigos. Sim. Tipo, eu perpetuei relações porque eu tô ali conversando com eles diariamente, a gente tá trocando. Então, tipo, parece que também usar a internet como rede social, que antes pra mim só me sugava, eu comecei a usar a internet pra, de fato, perpetuar as relações. Tem outra coisa aí, amigo. A gente já chegou a falar disso uma vez, que é quando você faz registros digitais, stories, por exemplo, de especificamente o tema viagens, isso Falamos engaja. Engaja. E gera engajamento. Verdade. E acho que é interessante, tipo, a gente falou disso, né? Pensar por quê? Por quê? Por que que gera esse engajamento? Porque se você faz um post de educação ou um post de assunto XYZ, não gera nem de perto o engajamento que gera quando você conta um caos de uma viagem que você viveu. Eu lembro daquele story que você estava correndo, aí você viu umas ovelhas, uns assim. Ai, que vende! João Pernambucano. No São João Pernambucano. Por que eu lembro disso, né? Então, Por que eu lembro? Aí tinha uma... Eu tava correndo no meio da cidade. Nossa, foi épico, amigo. Mas
Porque eu acho que, tipo, por que que isso é encantador? Por que que isso brilha o olho das pessoas que estão nas suas vidas habituais? Boa pergunta. Amigo, trazendo até um ponto meio sensível, assim, a gente conversou sobre os nossos pais assistirem muitas séries de viagens. E as pessoas assistirem Sim, muitas séries de viagens. sim. Tem um que chama Brasil pelo Mundo, enfim, visto de cima. Aham. E a galera assiste isso como forma... Enfim, e uma coisa que a gente percebeu, assim... Eu não entendi. Em que sentido? O que que acontece quando as pessoas assistem esse... Enfim, deixa eu pensar. Tá, se Tem que vo- trazer que eu não queria trazer tanto contexto, não sei. Mas posso trazer, assim, tipo, meus pais, eles gostam, e não é exclusividade deles. Sim, é. YouTuber fala de viagem, Sim, tem muitos que tem milhões de seguidores. sim, É um conteúdo altamente engajante. sim. Muito. Essa galera que mostra, estou aqui em Berlim, estou aqui em não sei o que, Portugal. Sim. Aí mostra as coisas, blá, blá. E assim, tem várias hipóteses pra gente finalizar isso. Sim. Mas eu acho que tem uma parada aí de tipo, eu me fascino por isso porque no fundo eu gostaria, mas eu não consigo bancar. É. E muitos motivos, hein? Tem. Estruturais. Tem privilégio, tem estrutura, tem opressões, mas também tem uma dimensão do desejo individual mesmo, algo que talvez para a pessoa seja uma fantasia. Sim, Uma coragem também, tem uma pitadinha de coragem. sim. Sim, Né? fantasia, estou usando fantasia num conceito de a fantasia é o desejo que você, no fundo, sabe que você não vai realizar. Uhum. Uhum. Você fantasia com, sei lá, uma suruba. Você fantasia com alguma coisa. Sonhei. E você, Sonhei agora. aquela pessoa, tipo, ela sabe que ela nunca vai ser capaz De fazer. de fazer isso de fato, mas ela fantasia. Então eu acho que a viagem grande suruba. Ah, agora entendi. Ué, A viagem é um grande sabe, sonho. é uma fantasia Aham. que Uma fantasia Que sexual. aí, quando eu fico lá vidrado no YouTuber, que tá contando das viagens super legais que ele faz, Man. velho, eu tô ali no... Me vejo naquele lugar. Eu tô Você fica com tesão. Não, te mexe num com desejo, o né? tesão do Roberto Freire, né? Com o Uhum. tesão de vida. Sim, te dá vontade. Aberta, né? É. Sim. E é um... Tô na suruba aí. Tipo... Gatilhos de atenção, né? Você quer chamar a atenção de alguém, fale algo sexual. Mas sabe por que que eu boto fé nisso também? Eu acredito que é a mesma coisa, porque quando eu falei que um dos canais desobstruídos com o meu pai é viagem, e viagem, Sonha lá. tem algumas outras coisas, é justamente porque isso conecta muito, porque acho que acessa a curiosidade, né? Esse desejo de desbravar novas realidades, de sair daquilo que é o seu habitual. E aí, só que isso dá muito medo. Dá medo. Porque, assim, pra mim, hoje é muito confortável eu pular de cidade em cidade. Ah, onde que a gente vai agora? Pá, vamos pra lá. São Paulo, aí agora, Floripa, opa, vamos pro Rio, opa, Recife, não, vamos pra Arco Verde, vamos. Então, assim, hoje, pra mim, essa rotina que é cansativa pra caralho, Né? surta a cabeça em algum momento. Só que essa rotina, ela se aprende também. Ela sempre vai ser cansativa, mas você aprende a se relacionar com essa movimentação. E até estratégias, né, amigo? Tipo, em qual horário, mas enfim, enfim, Total. ciclos que eu quero, quando eu vou. A gente vai entendendo também nossa própria rotina e. Perfeito. O design da sua rotina, Sim. enquanto nômade. Uhum. Você aprende a desenhar a sua rotina enquanto nômade. Sim. Qual que é o melhor dia pra viajar? Qual que é o melhor horário pra viajar? Uhum. Onde que encaixa mais? Qual que é o melhor meio de transporte pra viajar? Nesse caso. E tô falando disso de coragem, porque eu acho que é uma coisa que geralmente é apreciada, obrigado. É uma coisa apreciada, né? Eu imagino que as pessoas te apreciem muito pela sua coragem. Como você é corajoso. Você é corajoso. Eu não teria essa coragem. Eu, tipo assim, Ficar é muito lugar comum, né? É. que é aquele elogio bem lugar comum, que vem de um lugar que eu sei que a pessoa realmente tá admirando. Só que aí uma coisa que eu percebi que eu fiz nessa coisa de começar a viajar, eu sempre, em 2021 eu já tava com essa ideia de design na cabeça, né? Prototipação, reformulação, testar pequeno, essa coisa, sabe? De um pensamento criativo. Aí eu falei assim, quero começar a viajar. Eu lembro que eu tive uma referência, Ana Marques. Ana Marques é a The Nomad.
The Ela é Known muito, Person. né, velho? Ela é a... Ela não fala tanto sobre Não fala essa sobre, parte. porque só é a vida dela. Eu não sabia, eu não... É. É tipo, Ela só quem é muito rico mesmo, que não fala dinheiro. Milionário nunca fala sobre o dinheiro que tem. É tipo, o novo rico, ele adora falar que ele tem dinheiro. O novo nômade, ele adora postar um stories na TV Lulu. E marcar, amiguinho. Agora, a Ana, ela nasceu viajando, velho. literalmente. Se a Ana me permite, muito brevemente, mas ela nasceu na Tailândia. Malásia. Malásia. Clima. Clima. A gente vai chamar ela aqui. Ela vai vir aqui contar essa pra história. redimir. E ela nasceu viajando já, então acho que tem isso. E aí eu olhava muito a Ana como essa mentora de viagem. Porque tava no mall, comunidade, Ana, eu queria muito aprender a viajar. Nossa, eu lembrei de uma coisa. Eu tava na polinização, que era como eu chamava as experiências da Reaprendiz. A gente se juntava uma semana e aí você podia pedir algo pra aprender. E aí quem soubesse sobre aquele tema podia ofertar uma roda de conversa sobre. E eu fazia isso online, né, vendo das ALCs, pedidos e ofertas. E aí eu pedi lá uma conversa sobre nomadismo. Porque eu queria, da mesma forma que quando eu queria fazer a Kombi, eu pedi nos grupos, nas minhas redes, perguntando se alguém sabia de uma pessoa que já tinha experiência com isso, eu fiz isso antes pro nomadismo. E aí eu coloquei lá que queria aprender sobre nomadismo, e aí apareceu a Ana Marques. Não, vamos falar com a Ana Marques e tal. E aí juntei, fizemos uma roda de conversa online, e ela começou a contar das histórias dela. E aí foi brincando com o meu imaginário, escutar as legal. conversas dela. Isso foi em novembro de 2020. Eu falei, não, isso era pandemia, então não ia rolar ainda. Só que na metade de 2021, tinha dado uma flexibilizada já, tipo, abrir um pouquinho, você podia, enfim, tava naquele clima, eu posso ir para algum lugar e ficar de quarentena lá. E aí eu falei, tá, já que eu tô de quarentena, eu queria ficar de quarentena na praia, sei lá. E eu queria testar isso, né? Então eu tava ali já também começando a ganhar meu dinheirinho com os rolês de aprendizagem, e aí eu percebi que teria uma chance de eu experimentar, pegar a grana que eu tinha guardado, porque eu tava começando a minha vida adulta também, né? Tava com 19 anos. E aí eu fui pra Floripa, porque Floripa era onde a Ana tava. Então a minha primeira viagem também foi desse lugar do coletivo, assim, de ir influenciado por uma pessoa. Por uma pessoa. Específica. Ela foi uma pessoa no meu imaginário que me permitiu. Porque essa coisa de coragem nunca é, tipo, do dia pra noite alguém acorda e sai. Por isso que, qual é o contexto? Quem estava compondo o seu imaginário e a sua rede? Né? Coragem comunitária. Quem era essa rede que possibilitou essa coragem acontecer? Nossa, total. Total, velho. Pra mim, esses momentos de coragem, que as pessoas individualizam muito essa atitude da coragem. Você é corajoso. Você é corajosa, Sim. Marina. Só que não, tipo, a pergunta que eu faria é: quais foram as pessoas que criaram a sua coragem? Ou que possibilitaram a sua Sim. coragem? Sobre os ombros de quem? Sobre os ombros de Você quem sobe você pra ser sobe? corajosa. Albert Einstein. Tipo, coloca na conta dele. Mas sério, quais foram as pessoas que você teve como... que você sentiu que foram esses ombros? Foram essas amigas do início que você falou? Pra mim, a primeira parte foi o grupo de mulheres do mall. Isadora. Mulheres. Mulheres. Isadora foi uma grande amiga que me escutou muito, que ela também estava tateando na época. E conversamos muito sobre. E eu tinha muito espaço pra abrir e falar, gente, estou vulnerável com medo. E agora vocês vão ver uma residência. Vamos viver uma residência. Olha o mundo, Isa. Não, a gente tá citando muito ela. Tá. Ela vai. A Isadora. Como não citar Isadora? Você não conhece a Isadora? Você vai conhecer, Isadora. Recomendo. Ela foi uma dessas pessoas. Foi uma das pessoas que enfim, conversei muito sobre nesses passos. E talvez não tivesse nenhuma mulher ali que estava nômade, mas tinha esse imaginário e tinha muito acolhimento sobre as minhas vulnerabilidades na época. Então, pra mim, foi um espaço importantíssimo. E que é isso, é um espaço de aprendizagem que estava livre, sem julgamento. Então, acho que foi um espaço que eu consegui trazer minha vulnerabilidade, e a pesquisa, e a minha vontade de investigar, a minha vontade de sair pro mundo. Então, aconteceu esse primeiro apoio. A própria Terra Luminous, assim, porque eu passei o ano novo lá. Onde é Terra Luminous? Que lugar? É no interior de São Paulo, Tá. Jequiti... Não, Fica perto de Juquitiba, né? Interior de São Paulo. Uma comunidade. Enfim, tem toda uma preservação da mata. Trabalham com autogestão, sociocracia, autoconhecimento. E aí eu passei o ano novo lá. E lá, enfim, já tava me permeando nessa ideia de começar a viajar e de ir com outras comunidades.
E eu falei, vou voltar pra cá em março, vocês me recebem? E aí era o Forest Office. Primeiro... Forest Office. Porra, meu. Romy. Forest. Faria Lima chegou lá. Pô, vou lançar um produto. Uma linha de produto com isso, meu. E aí eu fiquei lá, enfim, meio que voluntariando, mas trabalhando de lá. E foi o primeiro espaço coletivo que me acolheu. E que eu fiquei 1 mês e meio. Foi difícil de sair. Depois a gente vai até falar sobre os lutos, né? Vamos Que falar. fazem parte. Mas foi o primeiro lugar que eu fui, estando em coletivo, sabendo que eu também estava num lugar confortável, seguro, vulnerável, e me joguei lá. E depois fui planejando os outros, assim. Então também foi um planejamento ao pouquinho. Não, eu em 5 anos vou estar viajando 50 mil cidades. Talvez algumas pessoas tenham, né? Mas pra mim foi um passinho de cada vez e me empoderando e me deixando mais confortável e abrindo espaço pra sonhar. Então, se conhece andando. e aí trazendo, É. eu quero depois conversar sobre a parte, enfim, como fomos tecendo esse olhar mais crítico também pra própria Vamos lá. viagem. Então, eu também isso foi construindo e tá sendo pra mim. Só quero sublinhar Sublinha. Gosta dessa... que as 2 pessoinhas que me dão muita coragem pra fazer isso estão aqui. Que bom. Comigo, amigo. É sobre. Sério, Total. assim. Eu acho muito lindo isso que a gente tem, que é quando a gente quer alguma coisa, quer descobrir alguma coisa, a gente se usa no melhor dos sentidos. A gente chega e fala, tipo, a gente quer saber, a gente pergunta, a gente chama pra trocar uma ideia, sabe? Essa qualidade de amizade pra mim é uma coisa que eu aprecio muito, sabe? A possibilidade de pedir ajuda pra vocês, sabe? Seja Total. numa coisa técnica, numa coisa emocional. Tipo, eu sinto que eu posso mandar mensagem e aí, sabe, vai ter um espaço ali. Ó, Isso é falando, tipo E tem Fala- coisas. a nômade mãe tá me ligando. você- Depois eu vou falar dela também. Imagina atender ela aqui. Imagina. Não. E aí, pra mim, tem esse espaço da gente perguntar, mas o espaço do outro empolgar pra contar. E eu mandei, amiga, como faz mala? Pera aí que eu vou gravar vídeo. Eu livro pra ler e te mandar, então também essa vontade também de apoiar o outro, né? E conta comigo e o que eu puder ajudar no meu contexto, na minha realidade, eu posso também. Que talvez não seja, igual você. Ó, a Marina usa mala diferente. Mas que legal, pra mim não faz sentido, mas Sim. mesmo assim a gente Não tá tem aberto pra mim funciona assim. Uhum. Vê pra você o que funciona. Pergunta. Hum. Essa escolha do primeiro destino, pra você se sentir, tem essa coisa da coragem comunitária, Tem. ok? São pessoas que estavam na sua rede, que não necessariamente viajavam, mas que serviram pra empurrar. E a escolha do primeiro destino, como é que foi a sua? Como é que você se sentiu à vontade pra ir no Terra Luminous? Foi esse processo de primeiro ir um período curto, que você falou no final do ano, e se sentir à vontade por conta disso? Como é que você chegou nesse primeiro lugar? Que você se sentiu à vontade pra ir pro primeiro destino? Eu ter passado uma semana lá, Te ajudou? Você prototipou? Protótipo. Isso. Eu passei uma semana lá, conheci as residentes, conheci como seria a minha vida. Então eu fui uma semana e falei, quero viver isso. Nossa. Então essa prototipação foi importante. Porque isso pra mim é muito poderoso, porque tem aquela coisa de que coragem é tipo você se jogar de um precipício, né? Como se você tivesse que fazer uma coisa. Você tem que sair da zona de conforto, meu. Tipo assim, você tem que sair. Você tem que sair da zona. Coragem não é se lançar de um precipício, meu. Coragem é dar um pulinho. É dar um pulinho. Coragem é dar um pulinho. Coragem é um pulinho. É uma Conhecer semana. exatamente até onde você tá pisando. Esse Você pulinho vai sabe- colocar aí onde ali, né? Tipo, você vai. Não é você jogar lá dentro daquele oceano, é tipo você entrar com o pezinho na água, assim, só. É. E aí, pra mim, foi isso também, porque vou passar um mês em Floripa. Aí eu encontrei esse hostel, o Rosemary, que foi uma história na minha vida também, de encontrar uma comunidade de pessoas, relações que até hoje, os meus grandes amigos que eu tenho na vida, vários deles vieram dessa rede, dessa comunidade. E eu prototipei um mês só lá. Eu vou e volto. Só que no que eu fui e voltei, eu voltei pra casa da minha mãe, que era em São Paulo na época. Eu falei, véi, preciso voltar correndo pra Florianópolis. E nisso que eu voltei, eu fiquei mais 3 meses lá. A pedagogia do contraste. Pedagogia do E foi a história do terceiro episódio aconteceu nessa volta. E aí eu escrevi esse texto quando eu saí de Floripa, que é: o viajante está no olhar, não no lugar. Ah, olha só, aquela... Sabe por quê? Aqui, olha aqui. Esse sou eu, pequeno Lulu. Ah, muito diferente, amigo. Ai, meu Deus. Cheio de... Eu saindo pela primeira vez no meu mochilão, dá pra fazer uma imagem aí na edição.
Só que aí, isso aqui é uma vilinha de pescador que tem lá em Floripa, Uhum. numa trilha que eu fui. Sabe o que aconteceu nesse primeiro mês de nomadismo? Eu cheguei nessa vilinha de pescador e eu tava assim, nossa, que fascinante a simplicidade dessas pessoas morando neste lugar. Aí eu, nossa, velho, que massa. Aí teve um momento que eu parei e falei assim, não, mãe, muito diferente do Prata. Uhum. Tá tranquilo, que nem aqui. Não tem praia, não tem o verde e tal, mas, tipo, eu tava admirando o estilo de vida simples daquelas pessoas. Tipo, nossa, é outro ritmo aqui, tudo era mais calmo. Aí eu falei, por que que eu não tenho essa mesma apreciação na minha cidade? É. Você estava admirando quem você se tornou a partir daquela experiência, né? Eu tava apreciando o meu olhar naquela É, o experiência. seu olhar. Que é isso, o viajante não está no lugar, está no olhar. Porque eu percebi que quando eu voltei pro Prata, e isso é real. Tipo, agora que eu voltei pro Prata, eu voltei pro Prata e eu vejo o quanto que o Prata, minha cidade, 30 mil habitantes no interior de Minas, é uma cidade muito verde. É uma cidade pequena, dá pra ver muito do mato ao redor. Então, tipo assim, parece que eu voltei testemunhando com muito mais sensibilidade o meu próprio território, sabe? Tipo, foi Sim. só saindo do meu território que eu descobri o que eu apreciava na minha cidade. A paz, a tranquilidade, por mais de vários BOs e tretas que eu tenho com a minha cidade, eu aprendi a me relacionar com ela, sabe? Eu tive outra percepção quando eu voltei desses outros territórios. Mas até uma pergunta Ah, que eu acho que dialoga com isso, com essa coisa do olhar. Eu acho que vocês dois e muita gente que eu conheço nômade no mall e nessas comunidades, acho que são pessoas que viajam com esse olhar diferenciado e é muito diferente de uma viagem turística convencional. Muito, amigo. vamos falar dela. E aí é isso que eu queria falar delas. Qual que é a diferença que vocês veem? Eu acho que a Marina é muito boa, né, para comentar isso. Vai lá. É a pessoa que descobre as coisas, né? Tipo, o que diferencia, velho? Porque ambas são viagens, mas o que é diferente? Antes de você responder, eu só preciso te apreciar. Ah, Em Ai. público. biscoito. Biscoito. Joga o quer- biscoito. Véi, eu já falei isso pra Marina, mas eu aprecio muito o seu olhar de sensibilidade crítica pra entrar num território. É isso, gente. Como é que é? Em Terra alheia, alheia, pisar no chão devagar. Terra alheia, pisar no chão devagar. E aí, tipo, essa música que a Marina me apresentou, inclusive, é pra mim a representação dessa apreciação pra você, porque você tem uma coisa de descobrir. Existem dois tipos de exploração. Tem a exploração extrativista e tem a exploração da descoberta. Da mesma forma que quando eu penso no nome da viagem, Expedição Reaprendiz, dá pra ter as duas interpretações. Dá. Existe expedição extrativista e expedição da descoberta. E o que eu aprecio na Marina é como você me ensinou, ou melhor, eu aprendi com você, a ter um estilo de viagem com uma pisada fofa no território alheio. Uma pisada consciente quando eu entro em um espaço que não é o meu lugar, sabe? Então só queria apreciar e agradecer, porque eu aprendi isso com você em Recife. Então, toca o barco aí. Depois dessa apreciação. Obrigadíssima, assim. E eu reconheço que eu tive o espaço também para ser eu junto com você. Uhum. Então, não é, enfim, vejo também que é um espaço aberto para ser eu e também mostrar meu mundo. E a gente fica empolgada para mostrar nosso mundo quando o outro tem interesse, né? Nossa, total. Então, sem interesse, eu não talvez mostraria Sim. para você. Então, também aprecio. Certo. Para mim, tem esse espaço, amigo, da descoberta, que para mim foi algo que eu fui construindo também durante a minha viagem. Eu não tinha esse olhar lá em 2021, quando comecei. Fui construindo, entendendo que minha viagem, assim, mesmo tendo esse olhar da descoberta, tem impactos. Um impacto que eu gosto sempre de trazer é a gente, como viajantes, enfim, tendo nossa renda, indo para lugares menores, aconteceu isso em várias cidades que eu presenciei. E esse olhar atento. Várias pessoas tiveram que sair dos centros, que moravam nas cidades, para morar mais para a periferia, porque começou a ficar mais caro o aluguel, porque pessoas de fora Nossa. vinham morar ali. Então, esse é o impacto que eu, enfim, eu sei que eu gero. Vamos reconhecer? Gentrificação.
Vamos Sim. reconhecer? Então, Total. a minha viagem, ela também impacta outras pessoas. Então, e aí, deixar só nesse lugar de, ai, viajar é lindo, que lindo que estamos viajando, explorando o mundo, e por aí. Então, tá, vamos reconhecer também meus impactos. Então, dar um passo pra trás e colocar isso na mesa. Não é fácil, mas vamos colocar na mesa? Nossa, Isso total. é o impacto que eu tenho nos lugares que eu vou. Nossa, eu amo demais essa mulher, velho. Ou eu não tinha essa visão. Total. É. E aí eu fui aos poucos também, amigo, tendo esse olhar de descoberta, antes de chegar na cidade. E eu tenho muito isso e percebo que vocês também. Enfim, dependendo do espaço. Vamos criar algo, vamos fazer acontecer. Uhum. E de vez, antes de fazer acontecer, vamos entender o território. Deixa eu sentar aqui na praça e só observar como a vida acontece nessa praça. Nossa, sim. E aí é muito legal. E aí, às vezes, tem um caderninho e eu desenhava enfim. E só ver a relação das pessoas, como que ela acontece nessa praça aqui? Como que as crianças estão nesse meio? Como que as relações de poder que existem? Então, chegar com esse olhar de curiosidade, né? E aí tem muito a ver com aprendizagem. Nesses espaços, pra mim, tá sendo um ponto muito importante. Sim. Saber dos meus impactos, outro ponto muito importante. E um outro ponto, amigo, ser intencional nas minhas escolhas. E aí, por exemplo, e a gente viu isso no Museu do Luiz Gonzaga. Todo dia. Nossa, todo final de semana era memorável, velho. Cada final de semana é uma história. E talvez a gente tivesse viajado, entrado nesse museu sem tanto a intenção, cada um tinha sua intenção de aprendizagem, que tá na minha vida. Eu tenho o que eu tô aprendendo intencionalmente. Eu tenho a comunidade, a parte de decolonização, a parte do racismo, a parte dos afetos, relações. Então, eu tenho o pandeiro, a percussão. Uhum. Então, eu tenho partes importantes, né? E aí tem a ver com... a percussão tem um lugar, talvez, que eu não... Sei que eu não vou ganhar dinheiro, mas é um lugar que, pra mim, que é muito um lugar de me jogar e de criar e de ser viva. Então, tem isso. E eu vou nesses espaços a partir da minha aprendizagem. E nesses espaços eu consigo potencializar o que eu tô aprendendo, porque eu tenho uma intenção, o que eu tô investigando, e a gente entrar no lugar, no museu, por exemplo. E aí, com esse olhar, você descobriu coisas lá que você já estava investigando. Porque você tinha essa intenção. Então, foi em Kumuru que eu descobri, do mesmo jeito que você descobriu uma dança e eu canto, eu descobri a percussão. Eu não sabia que existia. Eu descobri a percussão Vamos falar dela. Quero escutar dela. No meio do caminho e mudou muito minha visão de viagem por uma visão, enfim, que pra mim faz muito sentido, né? Então, alguns pontinhos que me vêm, assim, essa lugar como impacto, o lugar do que eu estou investigando e como eu consigo estar nesse espaço também com esse olhar apreciativo e de curiosidade, de aprendizagem, e esse outro espaço também do pisar devagar e respeitar também o que está acontecendo nesse espaço e nessa cidade, nesse local. Total, velho. Nossa. E acho que uma coisa que o Luiz me conta muito, apreciando sobre você, é uma disponibilidade de você se jogar nas experiências também do território. Sim. Então tem uns caos assim, não tem? A imagem... Renato, essa é pra você. É a imagem que me vem na cabeça, né? Eu não tava lá com vocês, mas é tipo... A Marina vai indo pros negócios e vai descobrindo os rolês, vai conhecendo as pessoas, e quando você vê, você tá num lugar muito foda. Quando eu vejo, eu tô dançando essa é a imagem aqui no meio da... Quando eu vejo, eu tô num forrozinho com uma senhorinha do interior de Pernambuco. Por quê? Porque eu sabia de um rolê que sabia de um outro rolê. A Marina, ela leva essa coisa, né, como eu vejo, pelo menos. Você, de fato, pesquisa, sabe? Eu vejo que você é muito intencional. Você falou de que quando você foi pra Buenos Aires... Sim. E uma coisa que a Marina falou é que uma forma como ela chega na cidade, ela chega já pensando onde estão os meus grupos de interesse nessa cidade. Isso tem muito a ver com o que ela tá aprendendo. Então ela escolhe as cidades... A gente falou disso voltando de Serra Negra, né, em Pernambuco. Ela escolhe as cidades que ela vai... Um dos crivos é se, por exemplo, lá vai ter um grupo de percussão. Porque ela quer aprender isso naquela cidade. Então aquilo ali pra ela é uma prioridade. E quando ela chega na cidade, ela vai encontrando os rolês pelo Instagram, pela internet, onde tem grupos de percussão aqui. E aí é aquela coisa que a gente falou no terceiro episódio, de como aprender com intenção te leva às suas redes. Pra mim é um exemplo do que a Marina vive e me ensina também, que é esse lugar de... Se eu chego num lugar que eu não conheço ninguém, e isso o nomadismo me ensina muito também, como fazer amigos.
Influenciar pessoas. É um livro legal, é um livro legal. É bom. É que assim, a galera fala que esse livro é muito clichê. Mas, vai, é o clichê que ninguém faz. Tipo, dignidade. Você perguntar o nome da pessoa quando ela presta um serviço pra você. Então, assim, é o básico. É o feijão com arroz. Que funciona, que é tipo o mínimo. E aí a Marina me mostrou muito esse lugar, assim, de fato, se eu chego numa cidade em que eu não conheço ninguém, e eu acho que e dá pra falar disso de pessoas, por exemplo, vou falar de uma amiga minha, sem falar o nome dela, mas que ela está em São Paulo, uma cidade que tem muita coisa pra fazer, Uhum. e às vezes isso é ruim, porque você não sabe nem o que Sim. fazer de tanta Fomo. opção, paradoxo da escolha, você fica paralisado de tanta opção. E que ela não se sente conectada e pertencente em São Paulo. Apesar de ter muitas pessoas. Como é que em uma cidade com tantas pessoas, com tanta diversidade, existem várias pessoas que se sentem desconectadas? E aí uma coisa que eu aprendi é isso, sabe? Ir em direção aos grupos, às práticas, às redes que estão falando ou estão aprendendo coisas do meu interesse que eu também quero aprender. Foi assim com a percussão lá, foi assim com o coco, foi assim com o forró. Sabe? Então, tipo, a gente ia indo nos lugares pra aprender algo. E aprender é um dos melhores jeitos de fazer amigo. Aprender junto. Então, Muito. total, velho. Que aí vem Renatinho. Aí vem Renatinho. Renatinho, Odé, Stephanie, uma galera que a gente foi conhecendo, porque tá lá a gente no Maracatu, de noite. Aí, velho, quando eu vejo, cadê a Marina? Sumiu. Você falou em outro episódio que você tinha a habilidade de sumir. Ah, ela também. É, Só que em vez de ser na casa pra focar, ela tem a habilidade de sumir pra se conectar no rolê. é, Uhum. Aí eu olho de longe, assim, a Marina tá assim, pipipi, papapó, pipipi, papapó. Aí eu, velho, quem que é essa pessoa que tá falando com ela? Aí eu chego assim, e né, aí eu vou chegando de cantinho, assim, aí ela me ativava. Isso é lindo também, porque a gente se ativava. Uhum. Eu, apesar de hoje eu aparentar ser muito sociável, tipo, eu chego num rolê e eu fico assim, na minha, sabe? Por mais que as pessoas que relacionam comigo falam, nossa, você é muito sociável. Eu não era antes, né? Só que me ajuda muito ter uma outra pessoa viajando comigo. Porque parecia que eu me sentia à vontade naquele espaço. Muito, amigo. Quando ela foi conversar com um estranho, aí eu me juntei a ela. Quando eu vi, tava eu, pipipi, popopó, pipipi, popopó, com outro estranho. Sim. E esse estranho virou nossos grandes amigos de lá, sabe? Que aí, não, e aí, qual que é o próximo rolê? Quando viu, era final de semana e final de semana, a gente se conectando com o território, sabe? Com O o Maracatu. espaço, com o Maracatu. estranhos são apenas amigos que ainda não se conhecem. Ih, total. Meteu essa. Tia, Total, velho. Total, amigo. Pra mim tem isso. E teve intencionalidade esse dia. E eu falei, gente, é o primeiro dia que a gente saiu. Foi o em primeiro Recife. dia. E eu falei, gente, eu quero conhecer Maracatu. O Maracatu foi engraçado porque eu percebi que eu me preparei para estar em Recife. Tudo que eu vivi em Recife, eu estava aprendendo já em Cumuruxatiba, que é na Bahia. E o quanto fui... enfim, as pessoas me trouxeram pra dentro do Maracatu lá e vivi uma coisa tão profunda. E que o berço de tudo isso é em Recife. E em Recife a gente saiu pra um barzinho, tudo. Eu falei, gente, vai ter... A gente descobriu conversando lá, onde que tem? Né? Onde tem... Pô, a cara de pau, ela vai ter que... onde tem o quê? Onde tem? Onde tem Maracatu? Onde Tem um contatinho. Onde eu encontro? Onde tem Maracatu aqui perto hoje, Batucada? Ah, aqui do lado tem um Traga Vasilha, e aí foi o primeiro lugar. Pega vazia. Gente, é o primeiro dia que eu quero estar. Se vocês quiserem em outro lugar, tá tudo bem. E é isso, Aham. gente. Eu vou almoçar sozinho. Vou almoçar sozinho. A viagem ensina a ser intencional. velho. Mesmo estando no coletivo, é isso. Eu tenho uma intenção que talvez seja minha e que talvez seja do Alex. Então tudo bem, amigo. Vai lá na sua, mas se quiserem me seguir, que vai ser bem-vindo também. E a gente pode curtir junto. Total. E foi a primeira intenção. E a segunda intenção, chegando lá, observar como que era a dinâmica, como que tava acontecendo, bebendo a cervejinha. Total. E aí eu falei, amigo, vou conversar com essa galera. E aí eu parti pra ação. Mas, eu conversei disso com você e você disse que não tem tanta dificuldade pra chegar num rolê, ir sozinha num rolê e, tipo, conhecer gente. Eu não sei se, tipo assim, como é que seria pra você chegar num lugar que você não conhece ninguém, sair perguntando por rolês e chegar lá e conhecer gente sozinha. Como seria pra você viver essa coragem? Tipo assim, Ai, meu... como é que seria pra você viver Essa cara de pau. essa cara de pau? Porque uma coisa é mandar um e-mail pra alguém que, ok, não respondeu. Outra coisa é você estar ali de frente com a situação e querer se conectar com alguém e, tipo, e aquela palpitação no coração? Eu fico com medo só de te ouvir falar. Esse medo, cara. A diferente cara de pau, né? Eu sinto esse medo. Eu sou ótimo no digital, né? Cara de pau.
virtual. A geração Z que só aprendeu a flertar por Instagram. Quando chega no encontro, não sabe o que falar. Eu nem sou geração Z, mas tem essa questão também. Acho que isso me gera medo pra caramba, assim. Mas ao mesmo tempo, eu acho que agora eu acho que a vida nômade, que eu não sei quanto tempo dura, mas que eu vou experimentar, vai me dar mais contexto pra me lançar mais nesse tipo de coisa. Mas acho que eu também fui e venho desenvolvendo algumas estratégias que é o que funciona pra mim, sabe? Talvez eu não vou chegar já metendo uma piada e sendo a pessoa mais extrovertida do mundo. Total. Mas eu posso ir costurando, comendo pelas beiradas, sabe? Eu acho que eu já consigo dar meus pulos, assim, nesse sentido, um pouquinho. Eu acho que eu vou aumentar essa capacidade com o tempo, assim. Total. Isso é engraçado, porque eu também fui desenvolvendo as minhas estratégias. E é engraçado, porque eu gosto de sair sozinho. Gente, eu adoro. Tem uma magia. Tem uma magia quando você Viajar sai. sozinho também, né? Você viaja sozinho, a quantidade de amigos que você fez viajando sozinho é muito mais. É que assim, a gente começou a fazer um rolê diferente depois. Mas é muito comum as pessoas viajarem sozinhas e ficarem no seu grupo, mais confortável, né? Total. E aí você não conhece direito o território, as pessoas. Então, Isso é diferente, velho. precisa viajar sozinho pra conseguir viajar em grupo Também. também mais intencional, se você quer, né? Tudo bem não querer também, mas se você quer. Deixa eu falar dela. Da CVC. Lembra? Almoçando em Olinda. Tava eu e Marina almoçando em Olinda. Foi um dia bom. Tô lembrando com carinho. Casa do Pará. Casa do Pará, verdade. Foi no dia do Luiz Gonzaga. E aí a gente foi almoçar e tinha Eu te falei que eu ia te contar essa história. E tinha um grupo de senhores e senhoras ali. De CV Scissors. CV Scissors. Nem sei se era da CVC. Era um grupo. O CVC paga nós. Querendo uma publi. Thiago já tá aqui. Tá, mas você vai bater na CVC. Então você vai. Você não vai falar. Não vou bater. Não. Ah, tá. Ah, é? Você vai entender. Que eu sou o apaziguador. Eu não sou o rebelde agora. Aí eu falei, nossa, velho, que engraçado. Tipo, os senhores e as senhoras ali, viajando, todo mundo naquela coisa bem grupo. Escolar, né? Bem grupinho de escola. E aí, e agora? Aí tinha um monitor. Gente, vamos lá. A gente tem que ir pra igreja da Sé. Aí Hora do recreio. um tá almoçando, terminou de comer. Vai, galera, tá Vai, né? A gente fica pra trás. Entra no busão, a gente vai todo mundo junto naquela excursão escolar quase. E aí eu falei, nossa, aí da mesma forma que eu tive a epifania com pudim, eu tive uma epifania com a CVC. Com a Marina. Aí eu falei, nossa, velho, viajar é como aprender. Por quê? Eu posso viajar, ou melhor, eu posso aprender tendo um caminho guiado por alguém, instrucionista, com alguém ditando o que aprender, quando aprender, como aprender, sabe? Que é a CVC. Que é a CVC. E eu posso viajar também com alguém ditando onde ir, quando ir, como ir. Existe uma escolha de eu ter escolhido entrar nesse pacote da CVC. Por isso que eu falei que eu ia apaziguar. Porque tem uma facilidade, tem uma comodidade. Isso, falando de estilos de viagens. De novo, nesse quesito, pra mim não tem certo e errado. São dois estilos de viagem. Aquelas pessoas só queriam ter esse comodismo de poder viver o processo. E são ônus e bônus. Porque naquela viagem, teoricamente, você não podia desgarrar do grupo e viver uma experiência muito louca. Que quando você viu, você tava lá no coco do pneu, calor, dançando coco e tal. Parece que o caminho instrucionista que alguém já ditou, você sabe que você vai do ponto A ao ponto B, conectando com os papos passados, você diminui a possibilidade daqueles achados. Daqueles momentos de muito entusiasmo que você fala, velho, como é que a gente veio parar aqui? Que é exatamente a descoberta. E do outro lado, você tem esse caminho de aprendizagem livre, que você vai escolhendo o que aprender, como aprender, quando aprender, por que aprender, que te abre essa possibilidade de encontrar coisas que você não esperava. É a diferença de viajar com um objetivo e de viajar pelo caminho também, sabe? Não tem viagem certa e errada, viagem melhor ou pior. Tem a viagem que você precisa, a viagem que você quer.
Você deseja. Mas foi engraçado aquele momento, porque tava eu e a Marina prestes a, tipo assim, viver um rolezão, os dois desgarrados de exatamente do plano do que ia acontecer no dia, enquanto tava o grupinho feliz lá. Aí Tipo, vocês tava essa viveram a pedagogia do contraste. vida na cara, tipo assim, os dois mochileiros e a galera ali vivendo o rolê deles, da CVC. Que eu acho que tem total a ver com esses estilos de viagem, sabe? Então, E de vida, né? E de olhar pro mundo. vida, que são só duas formas diferentes de olhar. Agora eu quero jogar um tópico polêmico, Eu quero ele. que vocês já mencionaram algumas vezes aí. Como que vocês lidam com as despedidas? Vida. Os lutos? Vamos falar das feiurinhas também, né? Vamos falar das coisas que não são tão fáceis. Posso citar a Selva? Simbora. Selva. Selva, cantora. Tô brincando. A Selva é uma amiga nossa. É porque Selva não parece nome de cantora, né? Tem uma Selva cantora? Tem uma Selva cantora? Com certeza deve ter. É, provavelmente. A Selva, ela tem. Eu tô pegando aqui no meu segundo cérebro, né? Enfim, não vou achar, mas a Selva, ela tem uma citação sobre o luto e a viagem, né? Tipo, como que a viagem, ela ensina. A Selva é uma super viajante, né? Sim. Não ela, conheço Selva. Não, Muito tempo atrás, assim. Que legal. Ela é maravilhosa. porque eu tentando esticar minha fala pra encontrá-la. Amigo, vai, só solta. Tá. É porque é bem. Achei. Quando você solta, aparece. Ih, era de outra pessoa. Ixi. Sobre viagens e despedidas. Ela fala assim, como que a vida nômade dela, que ela também, tipo, ela saiu muito nova, ela saiu de Manaus e foi viver um rolê na Europa, depois na Índia. Hoje em dia ela continua. Faz algumas décadas que ela mora, Assim, que ela vive nessa identidade nômade. E ela me falou isso, né, parafraseando, que pra ela viajar ensina ela a morrer. Porque constantemente ela tá vivendo vários lutos, várias despedidas. Então, essa vida dela, nômade, de iniciar, viver, encerrar, é constantemente pequenas mortes ao longo do caminho, sabe? Uau. Então, parafraseei. Profundo, amigo. Só Um momento tô para... processando. Muito. E é uma morte escolhida, né? uma morte escolhida. Na maioria das vezes. Às vezes acontece alguma coisa que você tem um trabalho, precisa ir, mas percebo que a gente também tem espaço de... Eu acho que agora é hora de partir, né? Uhum. Que horas que é a hora de partir? Nossa. E como... pra mim, tem muito um luto, e eu tento viver esse luto com a profundidade que ele é. Sim. Porque eu crio as amizades, Ana Clara, Tamires, enfim, sair pra trabalhar juntas. E, amiga, onde você tá? Vamos em tal lugar? Enfim, ter esses espaços que a gente cria toda uma rotina e uma vida ali, né? É. Então, um lugar que eu gosto de sair pra tomar uma cervejinha, um lugar que eu gosto de sair pra andar depois do trabalho, onde eu gosto de correr, quem que eu vou ligar ali pra ver presencialmente. Então, a gente cria uma vida ali, toda uma história, e que eu acho que é um ponto legal da gente falar que 2 meses parece 2 anos, às vezes. Nossa, velho. Uhum. Nossa, eu tô vivendo muitas décadas. Ontem à noite a gente tava conversando sobre isso, aí a gente chegou à conclusão de que sempre, tipo, é muito mais intenso nesse curto período de tempo. Tipo, 1 mês é 1 ano, 2 meses é 2 anos. Então o nomadismo é, tipo, basicamente um jeito de ser quase imortal. Total, velho. Totalmente. Tipo, 500 anos no fim da sua Velho. vida. E a Lucilena Galvão, adoro ela. A Lucilena Galvão, ela fala que ler livros é como você viver de forma perpétua. Porque você tá absorvendo coisas que pessoas viveram 100 anos pra Uau. acessar, sabe? Então, tipo assim, CEP mais também. Uau. Porque, tipo assim, os conteúdos que você absorve, eu tô aqui tendo a oportunidade de descobrir a pesquisa, a descoberta de um autor. E aí eu tô, tipo, vivendo quase que, sabe, a sabedoria que ele adquiriu durante décadas. Parece que viajar também estica um pouco dessa sensação de sabedoria, né? Do quanto é possível viver. E do intencional, né? Que eu realmente quero viver aqui, sabendo também que vai ter o fim, né? Então, pra mim, viver esse luto profundo é uma coisa que me faz... Tá bom, vou viver. E é engraçado porque eu passei por vários momentos de muito luto. Na primeira vez eu fiquei muito mal. Tipo, ai, nunca mais vou ver isso. Ai, minha vida acabou. Nossa. E aí no Quando próximo... você saiu de Cumuru foi difícil, né? Foi. Eu lembro. Quando eu saí de Pernambuco foi difícil. É sobre. E aí, a próxima experiência é tão gostosa e legal quanto
porque eu estou aberta a viver outras coisas. Ela não vai ser igual. Não, Que bom. nunca. Nossa, igual relações. Só que a outra vai haver outras coisas, outras descobertas. Então, é viver esse luto na sua potência nos primeiros dias e saber que a vida vai continuar. Então, eu acho que é um processo também de viver e desapegar e estar aberto para o próximo acontecer. Então, pra mim, tem um lugar de descoberta importante. Acho que a próxima aventura, que você falou, ela vai ser tão legal quanto, ela pode ser melhor, enfim. Eu fico pensando que ela, tipo, o olhar pra mim, ela vai ser diferente, sabe? Vai ser diferente. No sentido de, às vezes ela vai ser pior, enfim. Pode ser Só que a questão não é você, tipo, tentar verticalizar as coisas, botar numa reguinha, Hierarquizar. sabe? Não, é. Acho que a minha viagem para o lugar X foi nota 8. Ah, A não. viagem que eu vou fazer vai ser nota 10. Avaliação. Enfim, não tô discordando de você. Aham. O que me fez pensar mesmo, assim. Tipo, acho que é Total. um olhar não comparativista, no Sim. sentido de Sim. ranquear, mas um olhar de tipo, velho, cada experiência teve uma singularidade, e aí as experiências do futuro vão ter as suas singularidades, os seus. Cada uma vai me dar um presente. Cada um vai me afetar Por em um mais que lugar. seja uma experiência terrível, Aham, mas ela vai me dar algum presente. né? sim. E pra mim, quando eu falo desse lugar de são tão bom quanto, me vem esse lugar dos presentes que vão ver. Então, Uhum. vai ser bom a partir das diferenças e então Nossa, Pra- vem muito, muito, muito isso, meu. a viagem, essa coisa do luto da viagem me ensinou a intencionalidade. Porque eu tenho um verbete, você usa esse termo, né? Eu gosto Um de verbete. Ah, É tipo uma enciclopédia. É, um verbete no meu segundo cérebro, que é a finitude gera movimento. Em algum Uhum. momento eu coletei isso de algum canto. Em que sentido que a finitude gera movimento? No sentido de, da mesma forma que quando eu tive essa experiência lá na vilinha de pescador de Floripa e eu voltei pra minha cidade, eu falei, nossa, pera, tem outro olhar. A finitude, ela também. A finitude, quando eu digo finitude, é o fato de estar em uma cidade e isso acabar daqui a alguns meses. sim. Ela me gera movimento porque, como eu só tô aqui nessa cidade durante um mês, Uhum. 2 meses, 3 meses, é assim. Vamos nos permitir que não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há pra viver. Música, palma. Essa música O quê? Palma, olha, essa música. Música brega que a gente gosta. Vai ser. Mas pra mim foi total esse momento de perceber que me dava mais vontade de viver a vida, já que eu tinha escassez de tempo. Tinha pouco tempo, e escassez é uma palavra que leva para um sentido negativo, mas por isso que eu gosto de finitude. Uhum. Porque eu tinha pouco tempo pra viver aquilo, logo, chegava o final de semana, quando eu tava em São Paulo, na casa da minha mãe, aí eu, tipo assim, eu não conhecia a cidade. Eu passei 2 anos morando em São Paulo e eu não conhecia São Paulo. Porque eu ficava, ok ficar em casa, eu sou muito caseiro. Só que, tipo, não tinha um senso de movimento. Por isso que eu tô trazendo que finitude gera movimento. Quando eu volto agora pra São Paulo, com a minha mãe agora tá no Rio, então, enfim, não tenho mais a base dela aqui, né? Eu não venho visitar minha mãe aqui. Eu estou livre em São Paulo com outra perspectiva. Então parece que agora dá um final de semana, e o que a gente vai viver esse final de semana? Então, isso, quando eu digo que o luto, isso tem a ver com o luto, é porque o fato disso acabar, eu comecei a também perceber que quando eu voltava pra minha cidade agora, que eu voltei pro Prata, eu passei a ser mais intencional com os convites que eu faço pra ver as pessoas que eu tenho na minha cidade. Uhum. Como eu tô aqui por pouco tempo, eu sou muito direto. Falo, amigo, amiga, tô aqui, queria muito te ver nesse lugar, eu e você, pra gente poder ter uma conversa de qualidade. Sabe? Tipo, eu faço um pedido de... Eu poderia estar de qualquer forma naquela relação. Só que eu faço um pedido de ver aquela pessoa, eu e ela, porque eu quero atualizar a vida, eu quero escutar ela de verdade. Total. E muitas vezes eu não tinha essa coisa de, tipo assim, ser intencional na relação, porque, a pessoa tá aqui todo dia, tá aqui todo final de semana. Então, por isso que a finitude me gerou um movimento, sabe? Me gerou um movimento de ir em direção àquelas pessoas que eu tenho um afeto, que eu amo, mas que às vezes eu tô na cidade durante 2 anos e não chamo pra ver. Uhum. E também me gerou intencionalidade.
de ir em movimento a ela e também, tipo, pensar como que eu gostaria de estar com essa pessoa. Porque tem vezes que eu fico encontrando amigo só em rolê de festa e barulho e eu nunca paro pra saber de verdade como que o outro tá, sabe? Sim. Então, não, tipo, amigo, eu queria te ver eu e você tomando um café pra gente trocar ideia. E aí, esse luto me ensinou também a ser mais intencional e gerar movimento quando eu volto pra minha cidade, assim, sabe? Muito, muito, muito. Durante a viagem e nessa cidade, né? Isso é um processo que se retroalimenta Retroalimenta. Total. constantemente. Uma coisa também, amigo, que me vem no luto é ter pessoas também vivendo a mesma coisa. De novo, a comunidade, né? Então, pessoas que me acompanham, que também estão nômades, que eu fui conhecendo no caminho. Então, agora, na última vez, saindo em Pernambuco, eu falei, preciso ligar. Não aconteceu, mas estamos agora aqui presencialmente. Eu falei, Lu, preciso conversar com você, porque você passou por algo parecido, né? Que foi sair de Pernambuco Nossa, e você viveu esse luto. Vamos se ligar? Porque eu preciso também conversar com quem também entende, assim. Eu poderia falar com qualquer pessoa, mas eu falei que o Lulu viveu isso, então quero falar com você. Então eu percebo que tem também essa rede de pessoas que também estão viajando. E tem os lugares que a galera vai, né? E reencontrar essas pessoas. Você tá aqui! Então, Tainá, Carla, são pessoas que eu quero pra minha vida e eu sei que são pessoas que estão viajando também. Então, cada um está livre no seu contexto, mas a gente também troca e também se apoia virtualmente na questão nômade, assim. Então, Total. pra mim, e aí os lutos também vêm nesse Total. suporte de pessoas vivendo algo parecido, né? Sim, total. E que tá me dando... O que fica? Mandei. Mandou. O que fica pra você? Pra mim, o nomadismo... não sei. Um grande não saber. Eu não sei. Eu vivo. Eu só estou vivendo. Não, pra mim, do nomadismo, fica essa coisa da CVC, da viagem, do estilo da viagem. Que isso faz um paralelo muito grande com aprendizagem, com vida de forma geral, que não é que exista um jeito certo ou um jeito errado de viver a viagem da vida, mas existe algum tipo de viagem que está mais próximo daquilo que é importante para você. Então, para mim é importante descoberta, eu quero viver esse tipo de viagem agora. Mas se em algum momento eu quiser parar de viver esse tipo de viagem, ir lá e pegar um pacotão da CVC para ir para Porto Seguro, eu posso também. Eu não quero. Porque eu acho chato. Mas talvez um dia eu posso. Mas eu acho que o que fica pra mim é isso. Quem eu estou agora. E, tipo, qual tipo de viagem faz sentido agora pra mim. E eu faço um paralelo com a vida. Sabe? Tipo, quem eu estou agora e qual decisão, o que faz sentido agora pra mim na minha vida. Então, o que fica é que viajar me ensina a viver também. Porque parece que a viagem, ela intensifica a vida. Você começa a viver certos padrões de um jeito muito mais intenso, mas eu acho que fica mais contrastante. Então, parece que viajar é esse turbilhão de intensidades e realça Gostou, né? aquele melhor. Então, viajar realça essas coisas que às vezes são tons de cinza na vida. Então, são viagens pedagógicas. Viagem é a vida on steroids. Oh my God! Crazy! Porra. Melhor. Só, deixa eu pegar o gancho, porque isso me lembrou uma coisa. Eu fiz uma viagem ano passado, um ano e meio atrás, que foi uma viagem de solitude intencional. Eu fiquei uma semana no meio do mato, numa cabana. E acho que é muito nessa pegada de, tipo, que viagem que faz sentido agora, né? Total. Eu não tava em vida nômade nada, assim, mas, nossa, eu precisava muito ficar comigo mesmo, assim. Então eu fui, eu não falei com ninguém, velho. Tinha uma vilinha, assim, tinha pessoas que eu podia acessar, mas eu realmente não queria ficar na minha, sabe? Sim. E foi muito especial. No último dia da viagem, eu comecei a explorar o território, não sei se eu te contei isso, acho que já. Eu comecei a explorar, assim, tipo, de ir pulando umas cercas, assim, que tinha, tipo, de vaquinhas e fazendas. E eu fui tomando risco, sabe? Tipo, eu olhava pra cerquinha, assim, eu olhava pra uma porteira que tava meio fechada. Eu falei, o que vai acontecer se eu atravessar essa porteira aqui? E aí eu fui, cara, e cada uma vez que eu
pulava uma cerca e atravessava uma coisa e tomava risco e fazia algo aparentemente proibido, Aham. mas que no fundo não ia dar nada, sabe? Parece que eu ia me encorajando mais para ser mais intencional naquela experiência, sabe? E depois que eu saí dessa viagem, que durou uma semana, eu só consegui fazer essa coisa que eu tô falando no último dia. Nos outros dias eu ficava com vontade, mas eu tinha medo, não fazia. Uhum. Isso se tornou também uma metáfora para minha vida, Uhum. sabe? Você vai se preparando, né? Que é Kumuru, que é as experiências que você vai tendo de protótipo do que eventualmente vai surgir depois. E isso vai potencializando de uma maneira imprevisível o seu caminho. Muito. Para mim, eu não tinha ideia que eu estaria hoje me lançando numa vida nômade para experimentar. Seja bem-vindo! E a gente vai viver isso junto. Em Floripa, que também foi a minha iniciação. É. Olha só. É sobre. E a E é só, só na o verdade. começo, né? Começou. De muita coisa. Então, enfim, só lembrei dessa história, mas para dizer É o que isso aí. fica, qual que é a viagem que você tá precisando nesse momento? Pode ser o nomadismo por décadas, como a selva, pode ser uma semaninha, Pode como ser. foi para mim nesse ano Uhum. passado, assim. E a mesma coisa com o aprendizado, né? E como que esse olhar, a sua frase, né, a viagem é um modo de olhar, Sim. que é o que o Blake fala, que é o que a gente conversou também, tipo, para mim essa parada do tipo de olhar que gera a partir do contexto viagem é muito precioso, assim, Total. muito Sim. precioso. Se eu Muito, precisava muito, falar, muito, né? muito. Que fala. Fala, desembucha. Isso fica pra mim total também. Pra mim é o paralelo escola olhar para a escola, ou escola ou universidade olhar para a escola, ou empresa olhar para a empresa. Tipo assim, eu estou na minha cidade, só que também importa muito o olhar que eu tô tendo dentro desse espaço, sabe? Então, pra mim fica que é onde deságua o tema da aprendizagem, Uhum. que é muito sobre qual que é o meu estilo de aprendizagem no sentido de vida, tipo, meu estilo de vida que envolve aprendizagem, sabe? Uhum. Então, da mesma forma que eu posso estar lá com o rolê da CVC, eu posso estar lá no mochilão, o que importa é mais se eu escolhi estar fazendo aquela viagem, sabe? Não cair nessa polarização de certo e errado nesse assunto, Sim. que pra mim também envolve muito a vida, sabe? Então, tipo, isso fica forte, tá? Se você escolheu e se você continua fazendo aquela Se continua escolha. fazendo. E poder sair da viagem na CVC e se juntar na nossa duplinha e ir lá viver o Museu do Luiz Gonzaga com a gente, sabe? Se a senhora quiser. Totalmente. Poder desgarrar. Poder escolher, sabe? Poder Eu acho escolher. que a viagem me ensina que eu posso escolher. Impodimento. E isso, pra mim, ressoa e fica no espaço de minha vida como complementar em todos os aspectos, né? Então, a viagem, eu acho que ela traz muito essa retomada de luto, de repensar o que eu quero. Então, toda vez que eu volto, eu preciso pensar, eu quero ir pra esse lugar mesmo? Onde eu quero estar agora? E no final, pode ser que eu não esteja lá, igual esse ano eu tinha preparado estar em Pipa ano todo e tudo aconteceu. E tá tudo bem, mas o planejamento como é minha primeira intenção, pra depois eu abrir pro que acontece depois, isso me volta pro trabalho, quando eu desejo e trabalho com comunidades de aprendizagem para lideranças e conheço lideranças no meio do caminho, visito organizações no meio do caminho também. Eu tendo intencionalidade com aprendizagem, com o pandeiro, com um lugar que eu quero estar no final de semana, um amigo que eu quero acompanhar. Então, isso através que a viagem e a vida, ela acontece de forma plural e me fortalece nesses outros espaços da minha vida também. Total, velho. Então, ultrapassa, né? Extrapola. Então, E o planejamento gera movimento. gera movimento. Isso é muito foda. Yes.